O tema desse vídeo foi sugerido por Milson KX749. Se você quiser ver seu comentário destacado no próximo vídeo, basta comentar alguma sugestão de tema. A lista das 8 maiores hidrelétricas do Brasil foi montada com base na capacidade instalada de geração de energia, medida em megawatts, MW, um critério objetivo que reflete a potência máxima que cada usina pode produzir. Os dados foram obtidos de fontes confiáveis como a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia, garantindo precisão e atualização. As hidrelétricas foram ordenadas da menor para a maior capacidade, destacando sua relevância na matriz energética brasileira e sua importância geográfica. Hidrelétrica de Furnas. Em Minas Gerais, berço do Brasil colonial, onde o Rio Grande, rebatizado como Paranaíba na confluência, desce das montanhas do sul mineiro com águas frias de nascentes quartzíticas, e em Furnas, um vale largo abriga a barragem de 121 metros de altura e 12 quilômetros de extensão, alagando 1.440 km² de colinas suaves. Maior reservatório do Sudeste, e o encanto geográfico é que Furnas, com 2.216 megawatts de capacidade, criou um mar interior navegável de 170 quilômetros, onde iates cruzam plantações de eucalipto e vilarejos submersos emergem como fantasmas na seca, revelando torres de igrejas antigas. Iniciada em 1958, a obra alagou 52 municípios fantasmas, mas realocou 20.000 pessoas para novas cidades como Capitólio, com ruas planejadas em solos lateríticos vermelhos, ricos em ferro que tingem o rio de Ocre, e 20 turbinas de 110 megawatts capturam a queda de 100 metros, energia que pulsa para o Triângulo Mineiro Industrial e o Lago Mitiga secas, armazenando 34 milhões de metros cúbicos para irrigar café e cana em 1 milhão de hectares, fomentando o agro que exporta bilhões, e ecossistematicamente formou recifes artificiais onde trutas e bagres prosperam, atraindo pescadores de todo o país. E o relevo do Alto Paranaíba, com chapadas basálticas, esconde grutas calcárias, margeando o reservatório, com estalactites que contam 200 milhões de anos. E Furnas impulsiona turismo, com praias de areia branca em luminárias onde famílias acampam sob estrelas. E o Rio Grande, veia d'água de Minas que vira Paraná, conecta o estado ao oceano via hidrovia, transportando minério de ferro de Congonhas. E essa usina mostra como geografia mineira, de minas e montes, se reinventa com águas represadas que florescem vida onde era só terra seca, despertando fascínio pelo ciclo eterno de rios que lavam ouro e iluminam sonhos no coração do Brasil. Hidrelétrica do Xingó. Agora foque no Nordeste, onde o rio São Francisco, o Velho Chico, nasce na Serra da Canastra, em Minas. Corta caatingas secas e planaltos semiáridos por 2.830 quilômetros, chegando à divisa de Alagoas e Sergipe. E ali, no Cânion de Xingó, uma barragem de 156 metros de altura, a mais alta do Nordeste, ergue-se como um paredão, com reservatório de 1.200 km², que transforma o sertão em oásis azul. E o mistério geográfico fascinante é que Xingó, com uma capacidade de 3.162 megawatts, fica num vale estreito esculpido por erosão milenar, onde rochas gneiss de 2 bilhões de anos formam paredes que ecoam o rugido das turbinas, e construída nos anos 90, usou 8,5 milhões de metros cúbicos de concreto para domar quedas de 130 metros, preservando cânions vizinhos para o turismo, com passeios de catamarã revelando pinturas rupestres de 6.000 anos em abrigos rochosos. E 6 turbinas de 527 megawatts cada geram força para 10 milhões de nordestinos, combatendo a seca que assola o semiárido de 1 milhão de km². E o lago regula o Chico para irrigar mangues no delta alagoano, onde caranguejos dançam na lama, e comunidades sergipanas de piranhas pescam lambaris em águas calmas, vendendo em feiras coloridas.
A Bacia do São Francisco, com afluentes como o Grande, carrega sedimentos que constroem praias em Aracaju, e Xingó mudou o relevo humano com a transposição do São Francisco trazendo água para o sertão, florescendo cajueiros onde era poeira, mas preserva o bioma Caatinga com 30% de endemismo, e visitantes mergulham no cânion, vendo estrelas refletidas no espelho negro da água à noite. E esse rio sagrado para os índios tapuias continua seu percurso para o Atlântico, unindo o Velho Chico em tapeçaria de secas e cheias que moldam a resiliência nordestina, inspirando curiosidade pela geografia que transforma deserto em jardim com um toque de engenho. Hidrelétrica de Ilha Solteira. Vire o mapa para Sudeste, onde o rio Paraná traça a divisa entre São Paulo e Minas Gerais, descendo das serras da Mantiqueira com águas cristalinas de nascentes minerais. E na confluência com o Tietê surge Ilha Solteira, uma represa de 65 metros de altura e 7 km de largura, alagando 425 km² de campos ondulados. E o detalhe geográfico que encanta é que a usina de 3.444 MW compartilha o reservatório com a vizinha Jupiá, formando um lago linear de 170 km que parece um canal gigante, navegável para barcaças carregadas de soja do interior paulista, conectando o Porto de Santos ao coração agrícola do Brasil, e construída nos anos 70, moveu 25 milhões de metros cúbicos de terra vermelha típica do basalto paulista, criando um ecossistema misto onde eucaliptos se misturam a matas ciliares renascidas, com jacarés e capivaras nadando tranquilos, e 20 turbinas de 172 megawatts capturam a queda de 33 metros, energia que ilumina São Paulo, a maior metrópole das Américas, e regula o Paraná, para irrigar citros no Triângulo Mineiro, evitando secas que paralisavam usinas a jusante como Itaipu. E o lago influencia microclimas, com brisas úmidas que refrescam o calor de 35 graus em Dracena. As comunidades pesqueiras de Ilha Solteira, com 25 mil habitantes, colhem tilápias em tanques flutuantes, exportando para o mundo. E a bacia paranaense de 2,8 milhões de quilômetros drena 25% das águas do Cone Sul, nutrindo o aquífero Guarani subterrâneo, e a usina preserva ilhas rochosas onde garças nidificam e trilhas margeiam o lago, mostrando fósseis de dinossauros do Cretáceo expostos na margem. Lembrando que essa terra tem 100 milhões de anos de história geológica, com vulcões extintos que formaram o Planalto. Ilha Solteira ilustra como rios fronteiriços unem estados em simbiose, fluindo de Minas para São Paulo, num abraço aquático que desperta admiração pela geografia que sustenta o pulso urbano do Brasil. Hidrelétrica de Santo Antônio. Em Rondônia, rio acima do Madeira, onde as águas ganham velocidade nas corredeiras de Santo Antônio, uma ilha rochosa no meio do rio inspirou o nome da usina, com barragem de 44 metros de altura e 3 km de extensão, criando reservatório de 570 km², que inunda vales suaves da pré-Amazônia. E o segredo geográfico cativante é que Jirau e Santo Antônio, juntas com 3.568 megawatts aqui, formam um complexo madeira, e captura 20% do fluxo do rio sem bloquear completamente, usando o modelo Run-Off River, que deixa a água correr como sempre, mantendo habitats de botos e aruanãs em corredeiras preservadas. Foi iniciada em 2007 e a obra usou 14 milhões de metros cúbicos de concreto para ancorar em granitos antigos, resistindo às cheias anuais que sobem 12 metros, e 44 turbinas bulbo de 68 megawatts transformam a força em eletricidade para 12 milhões de pessoas, fluindo por redes até o sudeste, cruzando o Pantanal Mato-Grossense, e o lago fomenta ecoturismo com passeios de jangada pelas ilhas formadas, onde macacos uivam da mata e garças planam baixo, regula inundações que antes destruíram roças de arroz nos baixios, agora com níveis previsíveis para pesca sustentável. E a Bacia do Madeira
de 1,4 milhões de quilômetros quadrados, drena chuvas andinas que viajam 3.000 quilômetros até o Atlântico, carregando ouro aluvial que atrai garimpeiros. Mas a usina trouxe saneamento e estradas, integrando comunidades de Amamadi ao mundo moderno, sem alagar terras sagradas, e o relevo local, com platôs eruptivos, esconde cachoeiras laterais que ainda rugem livres, atraindo trilheiros curiosos. O Santo Antônio destaca como rios amazônicos com vazões de 30.000 metros cúbicos na cheia tecem geografia viva, unindo Bolívia, Peru e Brasil em rede hídrica que pulsa com a estação chuvosa, gerando não só luz, mas lições de harmonia entre homens e correnteza indomável. Hidrelétrica de Jirau. Ainda em Rondônia, onde o Rio Madeira, um dos maiores afluentes do Amazonas, nasce nas Andes bolivianas, cruza fronteiras e planícies inundáveis, com águas escuras de folhas apodrecidas, e perto de Porto Velho, a barragem de Jirau emerge, com 82 metros de altura e 9 quilômetros de coroamento, formando um reservatório de 220 quilômetros quadrados, que parece um espelho na floresta. E o fato que intriga na geografia é que essa usina de 3.750 megawatts usa turbinas bulbo, instaladas diretamente no leito do rio sem grande represa, minimizando alagamentos e preservando 98% da mata ciliar ao redor, permitindo que o Madeira mantenha seu fluxo sazonal, com cheias de 10 metros que fertilizam solos aluviais para a agricultura de cacau e café. E construída de 2009 a 2013. Ela desviou o rio por um canal de 10 km durante as obras, uma façanha que moveu 30 milhões de metros cúbicos de areia e cascalho, típicos das planícies do Rondônia. E agora, 50 turbinas de 75 megawatts cada giram com uma correnteza natural, gerando energia que abastece 10 milhões de lares, viajando por interligações até o centro-oeste. E o reservatório criou praias sazonais onde crianças brincam, e aves como o tuiuiu pescam, migrando da Bolívia para o Brasil nessa rota hídrica. E Jirau influencia a hidrologia local, regulando o nível para evitar secas extremas no Baixo Madeira, que afeta o transporte de madeira e minérios por 1.400 km de navegação, conectando a Amazônia ao Atlântico via Amazonas, e a região, com relevo ondulado de colinas pré-cambrianas, viu rodovias se expandirem, ligando vilarejos indígenas Munduruku a mercados, mas com programas de monitoramento que protegem nascentes e igarapés, preservando a biodiversidade de 300 espécies de peixes. Os visitantes podem navegar pelo lago ao pôr do sol, vendo o céu se tingir de laranja sobre águas calmas, e o Madeira, com suas confluências com o Jamari, forma um delta interno rico em sedimentos que constroem terras férteis. E essa usina exemplifica como a geografia rondoniense de fronteiras porosas e rios transnacionais une desenvolvimento com conservação, despertando fascínio pelo modo como a água molda terras remotas no mosaico de verde e azul eterno. Hidrelétrica de Tucuruí. Agora vamos para o Pará, onde o rio Tocantins desce das serras do Goiás, ganhando força com afluentes como o Araguaia, formando uma bacia de 767.000 km², que drena o cerrado e a transição para a floresta. E no meio de tudo isso, perto da cidade de Tucuruí, uma represa de 75 km de comprimento bloqueia o caminho, com 78 metros de altura, e vertedouros que liberam 110.000 metros cúbicos de água por segundo na cheia, criando um lago de 2.850 km², quase o tamanho do estado do Alagoas. E o fato geográfico que deixa a gente boquiaberto é que essa usina, com 8.370 megawatts de capacidade, tem o segundo maior vertedouro do mundo, perdendo para as Três Gargantas, permitindo que o Tocantins dance entre calmaria e fúria, controlando inundações que antes varriam vilas ribeirinhas, salvando milhares de hectares de terras baixas. Construída de 1974 a 1984, ela alagou áreas com solos argilosos típicos do trópico úmido,
mas plantou 500 mil mudas de árvores nativas ao redor, recriando corredores ecológicos onde as onças e tamanduás circulam livremente, conectando o bioma amazônico ao cerrado. E o reservatório, com 36 bilhões de metros cúbicos de água, evapora tanto que aumenta a umidade local, ajudando nuvens a se formarem e choverem no interior, influenciando o clima de estados vizinhos como Maranhão e Tocantins. Imagine pescadores locais contando histórias de como o lago trouxe cardumes de piabanhas e pacus, multiplicando a pesca em 30%, sustentando comunidades que vendem peixe fresco em mercados de Belém. E as 24 turbinas, cada uma gerando 330 megawatts, capturam a queda de 90 metros, energia que viaja por 2.500 quilômetros de linhas até o sudeste, ligando o norte industrial em ascensão com alumínio e bauxita, dependendo dessa força. O Tucuruí mudou a geografia social, com a cidade crescendo de 5.000 para 100.000 habitantes, contando com estradas asfaltadas que cortam a selva, e portos no lago exportando sojas do Araguaia para o mundo. Mas o rio, com suas curvas sinuosas e ilhas flutuantes de vegetação, preserva sítios arqueológicos de povos tupis antigos, escavados antes da cheia, revelando cerâmicas de 2.000 anos que contam a história humana dessa bacia. E hoje, parques estaduais protegem as margens, com trilhas para ver o nascer do sol sobre águas douradas. O Tocantins continua seu curso para o Atlântico, carregando sedimentos que nutrem manguezais no delta, mostrando como uma usina pode harmonizar com a geografia vasta do Brasil, onde rios como esse tecem a tapeçaria de terras úmidas e secas, despertando curiosidade sobre o equilíbrio entre força da água e delicadeza da natureza nordestina amazônica. Hidrelétrica de Belo Monte. Agora pense na vastidão da Amazônia, onde o rio Xingu corta a floresta como uma veia azul, nascendo nas chapadas do Mato Grosso, serpenteando por 1.979 quilômetros de mata densa, cheias de florestas centenárias e povos indígenas que vivem à margem há milênios. E de repente, perto de Altamira, no Pará, uma barragem colossal surge, com 113 metros de altura e 7 quilômetros de comprimento total, formando o reservatório de Belo Monte, que alaga 478 km², área do tamanho de uma cidade média. Mas o fato geográfico mais intrigante é que essa usina, a segunda maior do Brasil, com 11.233 megawatts de potência, foi projetada para respeitar o fluxo natural do rio, com um canal de fuga de 20 km que deixa a água correr livre na seca, preservando o ecossistema de Volta Grande, um arco curvo do Xingu, onde a água clara forma praias de areia branca, e peixes como o tucunaré desovam em buracos escondidos, mantendo a vida aquática que sustenta 40.000 indígenas das etnias Juruna e Xicrim, que dependem do rio para caça e pesca. Imagine remar de canoa por essa parte intocada, vendo botos cor-de-rosa emergirem, enquanto a barragem principal, com 18 turbinas gigantes, captura a força da água que vem das chuvas do centro-oeste, viajando pela bacia amazônica, a maior do mundo com 6 milhões de quilômetros quadrados, e o reservatório Pimental, ligado por um túnel de 11 quilômetros, adiciona mais 700 megawatts, criando uma dupla hidrelétrica que transforma o Xingu em artéria energética para o norte, enviando eletricidade por linhas de 500.000 volts até São Paulo, cruzando selvas e savanas. E a sua construção de 2011 a 2019 enfrentou desafios geológicos, com solos arenosos que exigiram 80 milhões de metros cúbicos de concreto, mais que muitos prédios famosos, para ancorar na rocha subterrânea, evitando deslizamentos nas margens íngremes. E hoje, o projeto mudou a geografia humana, com novas estradas pavimentadas ligando vilarejos isolados, e Altamira crescendo de 100.000 para 120.000 habitantes, com escolas e hospitais iluminados pela própria energia. Mas a natureza responde,
com o lago fomentando o turismo ecológico, barcos passeando por igapós onde jacarés descansam, e pássaros como araras azuis voando sobre as águas calmas. Belo Monte controla as cheias sazonais, que antes alagavam plantações de mandioca dos ribeirinhos, agora com níveis estáveis para irrigação, e o rio Xingu, com suas confluências com o Iriri e o Fresco, formando um delta interno rico em sedimentos que fertilizam solos pobres da Amazônia. Essa usina destaca como a geografia do Brasil é de contrastes. Floresta úmida onde chove 2.000 milímetros por ano, contrastando com o semiárido nordestino que ela ajuda a energizar, conectando o pulmão verde ao coração industrial. E visitantes podem trilhar o sítio arqueológico de Belo Monte, com pinturas rupestres de 12.000 anos, mostrando que humanos sempre moldaram essa terra, mas com respeito, pois o Xingu continua fluindo, carregando lendas indígenas de rios vivos que sussurram segredos, gerando não só o Whats, mas admiração pela teia geográfica que une a água, terra e céu, num ciclo eterno de curiosidade amazônica. Hidrelétrica de Itaipu. Você já parou para pensar como um rio poderoso pode virar a chave que ilumina milhões de lares? Bem no coração do Brasil, imagine o Rio Paraná, nascendo distante nas montanhas de Minas Gerais, descendo devagar pela planície do sul, carregando águas barrentas de chuvas antigas, até chegar na fronteira com o Paraguai, onde uma muralha de concreto surge do nada, com 196 metros de altura e quase 1 quilômetro de largura, segurando um lago imenso que espelha o céu azul do Paraná. Esse é o reservatório de Itaipu, com 1.350 km² de área, maior que muitos municípios juntos. E um fato curioso aqui é que essa usina não só gera energia, mas mudou a cara da geografia local, criando um novo paraíso aquático onde antes só havia corredeiras selvagens. Peixes como o dourado nadavam livres. Agora, eles usam escadas especiais para subir a barragem, subindo 120 metros de altura, como se fosse uma cachoeira ao contrário. E o lago formou ilhas verdes, onde aves raras fazem ninhos, migrando de todo o continente sul-americano para cá, atraídas pela umidade que sobe da água, fazendo chover mais na região, cerca de 10% a mais de precipitação, transformando campos secos em florestas úmidas. Imagine caminhar pela margem e sentir o ar fresco vindo do lago, que tem 29 bilhões de metros cúbicos de água, volume para encher piscinas olímpicas bilhões de vezes. E essa água vem do Planalto Central, viajando milhares de quilômetros, conectando o interior ao litoral. Mas a construção de Itaipu, que durou de 1975 a 1982, moveu 50 milhões de toneladas de terra e rocha, mais do que o Canal do Panamá inteiro, escavando vales e realinhando o rio, que antes serpenteava livre, agora canalizado para maximizar a força, caindo 40 metros nas turbinas, cada uma do tamanho de um prédio de 15 andares, girando para produzir 14.000 megawatts, energia para abastecer 20 milhões de brasileiros, ou todo o Paraguai 2 vezes. E o legal é que essa usina binacional une geografia de 2 países. O Brasil no lado leste, com Foz do Iguaçu ali perto, famosa pelas quedas d'água que quase foram alagadas, mas foram salvas por um desvio épico do Rio Iguaçu, preservando as 275 cachoeiras que atraem turistas do mundo todo, enquanto o Paraguai cuida do lado oeste, compartilhando não só a energia, metade para cada, mas o sonho de domar a natureza sem destruí-la. E hoje, parques nacionais cercam a área, com trilhas que mostram como a geografia se adaptou, mostrando solos férteis irrigados pelo transbordamento, plantações de soja e milho florescendo onde era mato seco, e comunidades ribeirinhas que antes pescavam em canoas simples, agora têm portos modernos no lago.
transportando cargas pelo Paraná até o Atlântico. Milhas e milhas de navegação aberta. Itaipu até influencia o clima global, ajudando o Brasil a ter uma matriz energética limpa, com 80% de renováveis, reduzindo emissões que aquecem o planeta. Mas, localmente, o reservatório controla inundações, evitando cheias que devastavam fazendas no Alto Paraná, salvando vidas e colheitas. E você pode visitar o Ecomuseu, ver fotos antigas da construção, como operários de capacete escavando o leito rochoso, misturando o suor com a poeira vermelha da terra paranaense. Tudo isso para criar um monumento geográfico, que ensina como rios conectam não só terras, mas povos e histórias, fluindo como a água que nunca para, gerando curiosidade infinita sobre o poder escondido nas curvas de um rio brasileiro. Muito obrigado por chegar até aqui. A sua visualização é muito importante para mim. Você já sabe o quanto tempo demora e o quão difícil é fazer um vídeo assim. Então, o seu like é muito importante, bem como a sua inscrição, comentário e também compartilhamento, fechando o pacote youtubístico. Mais uma vez, gratidão por você chegar até aqui e até a próxima.